Se nós estamos vendo a distinção entre natureza e cultura, e agora vamos acrescentar a essa definição as discussões da esfera privada e da esfera pública, eu quero ler um trechinho desta obra, né, para que vocês possam refletir comigo as construções sociohistóricas partindo de um texto filosófico e político da Grécia Antiga. Então, quando o Aristóteles está falando sobre a cidade, sobre a política, né, como a cidade como fazer, né, da política, a associação, portanto, que ele vai trabalhar entre o público e o privado passa pela sua concepção de política como o exercício do fazer-se na cidade, né, do exercício de estar produzindo e vivendo, né, numa polis. Ele diz no capítulo 12 o seguinte: vemos que o governo doméstico divide-se em três partes ou poderes: o senhor, do qual acabamos de tratar, o do pai e o do marido. O chefe da casa governa sua mulher e seus filhos como a seres livres, mas não da mesma maneira. Relativamente à sua mulher, o poder é político, e relativamente a seus filhos, o poder é o de um rei. Pois, embora haja exceções antinaturais, na ordem natural o macho é mais talhado para o comando que a fêmea, do mesmo modo que o mais velho, que atingiu o seu desenvolvimento completo, é superior ao mais jovem e imaturo. Não obstante, é preciso distinguir os que comandam de seus comandados, por meio de sinais, seja pela forma dos hábitos, seja pela linguagem, seja pelas honrarias. A relação de superioridade do macho para com a fêmea é permanente, independentemente da idade da mulher, enquanto o poder dos pais sobre os filhos é um tipo de realeza em que se juntam a autoridade afetuosa e a da idade. Por isso Homero chamou Zeus de o pai dos homens e dos deuses, porque ele é o rei de todos eles. É preciso que o rei tenha, por natureza, qualidades que o distinguam dos súditos, continuando, todavia, a ser da mesma espécie que eles, do mesmo modo que são os velhos em relação aos jovens e o pai em relação ao filho. Mas como é que fica agora a questão da educação das mulheres e das crianças? Elas são suscetíveis de virtudes? Por exemplo, uma mulher deve ser sábia, corajosa e justa? Uma criança deve ser dócil e temperante? Enfim, devemos examinar, em geral, se aquele que a natureza fez para comandar e aquele que ela fez para ser comandado devem ter as mesmas virtudes ou se estas devem ser diferentes. Bom, o barulho está grande, mas com esta frase, com essas reflexões, a gente já pode perceber uma grande distinção que Aristóteles faz em relação à esfera privada, como sendo a esfera do reino da necessidade, não é? Aquela em que você produz economicamente, aquela em que você sustenta a vida material de uma cidade. Ao passo, portanto, que a esfera pública ela vai remeter ao reino da liberdade, ao reino das relações políticas, ao reino marcado pela gratuidade. Portanto, a escravidão ela tem toda uma conceituação muito específica no pensamento de Aristóteles, não é? Porque é a negação da ação política do homem livre, da capacidade criadora deste homem para fazer a polis, né? Para exercer o ato, né? Da política enquanto um animal político que ele reitera, né? O que faz, portanto, a ideia de que a esfera privada, destinada ao campo, né, da natureza, ao campo da necessidade, que eu vou estabelecer como um padrão de sobrevivência, ela é o padrão da reprodução, né, o oikos como sendo a casa, né, restrita a essas necessidades materiais. Enquanto que a esfera da produção, da riqueza, do fazer-se homem, do fazer-se político e do fazer-se filósofo é o espaço da cidade. Bom, o governo doméstico vai passar por aqueles três grupos que ele recomendou, né? Que ele frisava, né? Ou seja, o governo doméstico passa pelo
soberano, né, pelo senhor, né, como sendo aquele que vai estabelecer uma relação de autoridade despótica sobre o escravo. A relação do governo doméstico também perpassa pela relação pai e filho, né, que é uma, como ele acabou de comentar, é uma relação quase que de um rei sobre a sua prole. Né? Então a ideia de prole vem, né, da ideia de um patriarca. Portanto, o poder patriarcal vem do domínio desse homem no oikos, na casa, na sua família. Agora, por que a relação do homem, marido, para com a mulher é uma relação política? Fica essa reflexão para pensar que atributos de governo masculino são necessários para a ordem desse mundo natural, para a ordem da cidade. E que virtudes as mulheres devem exercer na vida da cidade. Então, isso a gente vai pontuar, até porque o Aristóteles está colocando as mulheres no patamar das crianças, né, como aquelas que não produzem, mas reproduzem, né, e que devem ser comandadas, devem ser guiadas, certo? Então, nesse sentido, eu vou trazer para vocês uma fala agora que vai contrastar com a fala de Aristóteles, quando a gente percebe uma grande ruptura que advém da fala de Sócrates sobre as questões ligadas às mulheres e à cidade. Então eu vou ler um trechinho para vocês também de Sócrates.